Vamos entrar então na primeira mutação e se calhar na mais importante de todas, que é a mutação castanho. A mutação castanho transforma toda a melanina em castanho. E agora nós olhamos para esta fotografia e dizemos, pois, mas eu estou a ver aqui remises e retrizes ligeiramente mais claras do que a tonalidade da cabeça. E eu digo-vos que a tonalidade da cabeça é sempre mais escura, e isto vamos poder acompanhar, quer depois no pastel, quer no pastel asa cinza, quer no castanho pastel, vai ser sempre mais escura, porque a cabeça não tem apenas penas melânicas, tem penas melânicas e penas lipocrómicas, e as penas lipocrómicas conferem uma tonalidade mais escura à melanina que ali se encontra. Portanto, a cabeça vai ser sempre mais escura. Isto explica também o facto de quando nós retiramos a totalidade da melanina, no caso do rubino, a cabeça ficar vermelha e não branca. Portanto, nunca iremos ter um macho rubino com a cabeça branca, ou seja, com um barrete branco, mas sim teremos sempre um macho rubino com uma cabeça lipocrómica, por ausência da melanina. Na fêmea, exatamente a mesma situação, sempre terem atenção que estes pássaros devem ser exatamente iguais aos clássicos, apenas muda a tonalidade da melanina. Como podem ter aqui a percepção, mais na fêmea do que propriamente no macho, as patas também são de uma cor acastanhada e as próprias unhas são de uma cor acastanhada. A ponta do bico fica da cor da melanina também. No caso do pastel, é uma mutação que é muito mais exuberante na fêmea, como nós podemos ver. Temos uma fêmea fantástica aqui, que apresenta um apastelamento bastante evidente da zona central da pena, das remiges das retrizes, e que tem um tom azulado. Temos aqui no macho, o macho fica na mesma com tom azulado, mas é menos exuberante, tem uma característica que o torna fácil de identificar, que é estas unhas. Como vocês podem ver, as unhas e a ponta do bico são de uma cor chumbo claro, e esta cor é muito característica da mutação pastel. Quando nós cruzamos pastel com pastel repetidas vezes, o que nós vamos obter é o pastel asas cinza. A mutação pastel asas cinza foi, durante muitos anos, confundido com o pastel diluído. Ora, nunca será um pastel diluído, porque se fosse um pastel diluído, a raquis da pena, ou seja, esta zona central, este risco do meio, que vocês veem aqui, também estaria diluído, e não é isso que acontece. No pastel asas cinza, tal como no canário, aquilo que acontece é que a raquis fica negra, ou em cinza chumbo, a bordadura da pena fica visível, e o pássaro é tanto melhor quanto mais escura for a raquis e mais escura for a bordadura da pena e mais evidente for a bordadura da pena. Neste caso, quer o macho, quer a fêmea, tem um apastelamento bastante evidente da zona central da pena, sendo que o macho apresenta melhores características que a fêmea, e poderia ser ligeiramente mais escuro aqui na bordadura e era uma ave espetacular. Esta situação acontece sempre que nós cruzamos, por exemplo, um pastel com um pastel. E se cruzarmos a seguir um pássaro mais claro com outro pastel, volta a acontecer. Se porventura cruzar este pássaro com um clássico, automaticamente vou obter um pastel normal, sem as asas cinza. Ok? Portanto, se nós quisermos apurar a mutação asas cinza, temos que cruzar pastel com pastel. Se quisermos acabar com o pastel asas cinza, voltamos ao clássico. Daí a importância do clássico, e daí eu ter começado pelo clássico e ter perdido mais tempo a explicar as características do clássico. É muito, muito, muito importante mantermos linhas de clássicos puras,
ou seja, que não tenham sangue de mutações misturados. Isto não quer dizer que eles não tenham sangue de mutações misturados, porque ao longo dos últimos 60 anos, nós fizemos um trabalho incrível com estas aves, nós criadores, fizemos um trabalho incrível com estas aves, não só a apurar a criação desta espécie em cativeiro, mas também na introdução de mutações. E a maior parte das mutações foram introduzidas através do lugre, do Carduelis spinus, que é, como eu expliquei anteriormente, quando estava a falar da feomelanina, que é uma ave carregada de feomelanina. Portanto, o que é que acontece quando nós trabalhamos com mutações? Vamos trazer feomelanina para as aves. Muito importante, manter uma linha de clássicos o mais negro possível para podermos limpar a feomelanina assim que possível. Porque, naturalmente, vamos ter sempre, sempre que trabalhamos com mutações, vamos ter sempre este problema. Ora, o nosso castanho pastel macho, a tal combinação de mutação, como principal característica é esta cor. Esta cor é das remises e retrizes, é inconfundível. E, como podem ver, o dorso fica livre porque ficam demasiado apasteladas, não é? As marcações eumelénicas. E, como eu vos disse há pouco, este é um exemplo crasso daquilo que acontece com as remises e retrizes de uma tonalidade completamente diferente da tonalidade do barrete ou capuz. Portanto, isto é tal característica que eu vos digo que é extremamente importante e que prova que existe penas lipocrómicas na cabeça dos machos. Nas fêmeas, a característica ou a tonalidade é exatamente a mesma e voltamos a ter a tal, ela vai ser ligeiramente mais escura na cabeça, vai voltar a apresentar as faces, vai voltar a apresentar a sobrancelha. Esta sobrancelha e estas faces são muito fáceis de encontrar aqui, na fêmea pastel, como vocês podem ver. O dorso mais claro. E apresentam exatamente a mesma característica. Isto, no fundo, é um apastelamento do castanho, ou seja, o castanho fica mais claro e fica mais apastelado na parte central. É a expressão das duas mutações. A mutação marfim, a tal mutação que apenas afeta o lipocromo. Ora, estas fotografias já são antigas, foram cedidas para o meu livro. Aquilo que se tem visto muito, porque esta mutação apareceu, mas foi transferida através do lugre, mais uma vez, e foi, se calhar erradamente, transferida através de um lugre pastel. Portanto, o que é que acontece? Temos muitos exemplares que, para além de serem marfim, são também pastel, e isso tem sido a principal dificuldade para fixar esta mutação. Não vejo, assim, nos próximos anos, a haver uma quantidade muito grande desta mutação em qualidade. Ou seja, devido a esta confusão com o pastel marfim, aparecendo sempre muitos pastéis marfim e sendo muito difícil de notar a diferença de uma redução de 50% do lipocromo, acontece que, primeiro, temos que selecionar com passas que são realmente vermelhos, porque se eles forem laranja, dificilmente vamos conseguir selecionar. Depois temos que nos ver livre da mutação pastel associada ao marfim, e só daqui a alguns anos iremos ver realmente bons exemplares marfim a aparecer em exposição. Esta é uma mutação que também não está aprovada, tal como o asa cinza, mas que nós sabemos que existe e que eu resolvi mostrar-vos aqui, porque existe e às vezes aparece
e nós não estamos aqui a falar do standard, estritamente, mas sim de todas as mutações que aparecem no cardinalito. Ela transmite-se da mesma forma que se transmite a mutação castanha ou a mutação pastel, ou a castanho pastel, portanto, é uma mutação ligada ao sexo, sem qualquer alteração da melanina, mas sim do lipocromo. Ora, vou-vos explicar aqui a parte da transmissão genética. Eu vou falar na mutação castanho, porque acho que é não só uma das mutações mais importantes que todos os criadores deveriam ter dentro do aviário, mas também é a mutação base, e foi se calhar uma das primeiras. Ora, a representação ZZ para o macho e ZW para a fêmea é a representação oficial, é assim que se fazem este tipo de cruzamentos. Portanto, se tivermos um macho homozigótico, ou seja, aqui este S significa que ele é portador da mutação, são 2 cromossomas, portanto este cromossoma mutado, este cromossoma mutado, temos um macho castanho homozigótico. A fêmea, em heterozigotia, já transmite, já expressa a mutação. Isto porquê? Porque o cromossoma W é mudo e, portanto, não vai impedir o aparecimento ou a expressão do gene mutado. Portanto, sempre que tivermos um macho com heterozigótico, temos um macho portador que apenas é um clássico, e sempre que tivermos uma fêmea heterozigótica, ela vai ser, de facto, uma fêmea mutada. O macho só é mutado quando é homozigótico. Portanto, temos aqui um macho homozigótico que cruza com uma fêmea clássica e dá naturalmente machos portadores e fêmeas mutadas. Se, por outro lado, tivermos um macho portador a cruzar com uma fêmea clássica, aquilo que vai acontecer é que metade dos machos vão ser portadores na sua descendência e metade das fêmeas vão ser mutadas. O que é que acontece aqui neste caso? As fêmeas vão ser ótimas para trabalhar, ótimos exemplares, e os machos heterozigóticos nós não vamos saber quais são os que são portadores, ou seja, vamos ter que os testar na geração seguinte. É o único inconveniente deste cruzamento. Se for para apresentar fêmeas fantásticas em exposição, este é o melhor caminho. Se for para apresentar machos bons em exposição, este não é decididamente o caminho. Ora, então, mas se nós cruzarmos um macho portador com uma fêmea castanha. Ora, aqui temos uma fêmea heterozigótica, portanto, que expressa a mutação, e um macho heterozigótico que é apenas portador e, portanto, é um macho clássico. O que é que vamos obter aqui neste cruzamento? Vamos obter aquilo que de melhor podemos obter em termos de machos, ou seja, todos os machos vão ser ou portadores ou mutados, portanto, vamos poder aproveitar todos os machos, e aqui temos machos que normalmente são muito bons e que são mutados, portanto, teríamos aqui um macho castanho, ou um macho pastel, ou o que for, e teríamos machos portadores. Neste caso, teríamos também fêmeas, que 50% delas serão fêmeas mutadas e 50% delas serão fêmeas clássicas. Quando nós falamos em percentagens, e isto é importante que vocês tenham a noção, quando eu digo que saem 50% das fêmeas mutadas, elas até podem sair 100% mutadas. Isto é uma questão de probabilidade. E quando nós fazemos este tipo de quadros, é para perceber como é que a mutação se comporta. Na teoria, na prática, existe uma aleatoriedade que vai estar inerente ao cruzamento. E, portanto, naturalmente, nós nunca iremos saber qual é a correta percentagem que vai sair, a menos que façamos
sem cruzamentos, e aí sim, muito provavelmente vamos ter a estatística correta daquilo que nos está a acontecer. Por outro lado, se tivermos um macho castanho com uma fêmea castanha, aquilo que vamos obter serão sempre machos castanhos e fêmeas castanhas. Isto porque temos um macho homozigótico e uma fêmea heterozigótica. Portanto, este cromossoma vem para aqui, este vem para aqui, são fêmeas heterozigóticas, este para aqui, este para aqui. Portanto, vamos ter sempre machos castanhos homozigóticos e fêmeas heterozigóticas que são mutadas.